No vídeo de hoje vamos mostrar como usar o ChatGPT para 3 desafios do varejo farmacêutico: atração de clientes, eficiência operacional e capacitação da equipe. Roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferj no YouTube. Tá no ar mais um Ed Farmácia e hoje para falar de ChatGPT. Mas antes, inscreva-se, ative as notificações e siga o perfil da Ascoferj no Spotify. Quando a gente desconhece algo, a melhor maneira de lidar com esse desconhecido é por meio do entendimento. Por isso, no programa de hoje, a gente vai falar sobre o ChatGPT e entender como ele pode ser um aliado na gestão da sua farmácia. E para isso, eu conto com a ajuda do Felipe Santa Rosa, que esteve aqui com a gente recentemente e está de volta, para falar um pouquinho sobre isso. O Felipe, ele vai nos ajudar a entender essa ferramenta de inteligência artificial que pode dar uma mãozinha, uma forcinha para a melhor gestão da farmácia. Felipe, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Vivi. É um prazer estar com todos vocês aqui de novo. Estou virando figurinha aqui no canal. Tá, nada, olha, deixa eu falar aqui com o nosso público. Eu preciso falar isso, eu preciso reforçar isso. Gente, vocês sabem que o canal já tem 6 anos e que é um grande desafio para mim, para a produção, trazer conteúdos inovadores para você que está assistindo a gente. É muito difícil. Então a gente só tem a agradecer ao Felipe, porque a partir de um programa que a gente fez recentemente, a gente teve a ideia de fazer um conteúdo sobre o ChatGPT e eu já queria fazer logo esse conteúdo. Então eu trouxe o Felipe de volta, porque quando a fonte é boa, a gente repete, Felipe, 1, 2, 3 vezes, não tem problema. O importante é a fonte ser boa. Mas vamos ao que importa. Ó, tem vídeo do Felipe aqui no canal, 2 vídeos inclusive, eu já coloquei os links na descrição para você acompanhar depois. E aí, Felipe, desde que o ChatGPT foi anunciado, já nem me lembro quando é que foi isso, foi um burburinho só, todo mundo falando sobre isso, como é que ia ser, e agora? Muita gente preocupada com o próprio emprego, né? Tipo, ai, será que o ChatGPT vai tirar o meu lugar, o pessoal da produção de conteúdo, e eu me incluo nisso, inclusive. Será que o ChatGPT vai mesmo tomar o meu lugar, Felipe, na produção de conteúdo? Pra gente dar uma relaxada nesse tema. Na sua visão, qual é o papel dessa ferramenta de inteligência artificial na nossa atualidade? Boa, Vivi. Deixa eu relaxar então você e todo mundo que está vendo. Não, o ChatGPT não vai tomar o lugar de vocês. Na verdade, ele vai ajudar, e a ideia do ChatGPT é ajudar para que aquelas tarefas um pouco mais chatinhas do nosso dia a dia a gente consiga fazer de uma forma mais rápida e menos sofrida. Então, basicamente, o que vocês precisam entender é que o ChatGPT ele vai atuar como uma espécie de professor, mentor, amigo, colega de trabalho, com os quais a gente vai trocar ideias, buscar novos conhecimentos, novas formas de enxergar um determinado problema e uma nova resolução. Então, ele é um potencializador do tempo de vocês e do trabalho de vocês. E tem um ponto importante que é o seguinte: ele dá esse help, né, essa ajuda, mas a decisão final tem que ser sempre nossa, com base na nossa experiência, no nosso conhecimento de vida, nos nossos valores, na nossa ética. Isso eu acho importantíssimo, porque isso, né, o conhecimento que a gente tem, a nossa ética, os nossos valores, ninguém tira da gente. E aí, Felipe, complementando a minha primeira pergunta, você acha que o ChatGPT pode ajudar a farmácia a fazer uma melhor gestão do negócio? Vivi, pode sem dúvida nenhuma. Como você bem disse, as nossas experiências, elas são nossas e ninguém tira. Só que quando a gente traz mais informação para a mesa, nós conseguimos potencializar essa experiência. No dia a dia das nossas farmácias, por exemplo, isso é muito legal, porque ninguém entende o consumidor como varejista. Imagina agora ter um conselheiro 100% disponível para trocar ideias e entender como que a sua experiência pode ser muito potencializada através das informações do chat GPT.
E aí eu lancei um desafio para o Felipe. Falei, Felipe, eu quero fazer um conteúdo trazendo 3 exemplos de usos que a farmácia poderia fazer com o chat GPT. E o legal é que ele trouxe esses 3 exemplos em 3 áreas importantes, que é a de atração de clientes, eficiência operacional e capacitação de equipe. E aí vamos falar do primeiro, Felipe. Primeiro exemplo que você traz, que é usar o ChatGPT para atrair clientes. Explica pra gente qual seria esse tipo de ajuda, como seria essa ideia que você construiu. Muito legal, Vivi. Para dar uma dica geral para todo mundo, pensem sempre quando vocês forem usar o ChatGPT, eu costumo brincar isso com os meus clientes, que é como você estivesse conversando com um colega, um professor, como eu disse. Então, você sempre vai pedir para ele agir de uma determinada forma, criar uma determinada tarefa e mostrar como essa tarefa deve ser visualizada por você. Então, no caso de atrair novos clientes, você vai pedir para que o Chat GPT atue numa função de marketing com uma determinada experiência. E aqui uma dica legal, você pode até atribuir um nome para ele. Então, olha, Chat GPT, a partir de agora você é a Viviane, especialista em criação de conteúdo, e eu quero que você crie uma série de conteúdos focados em aumentar o engajamento do meu consumidor para o meu perfil em uma determinada mídia social. E eu quero que você mostre essa régua de conteúdo baseada numa ordem cronológica, do mais importante para o menos importante também. Então, dessa forma, a gente dá o comando para o chat GPT. Ao invés de ficar pensando em milhares e milhares de possibilidades, a gente já tem uma lista para avaliar de acordo com o que ele nos passa. E aí, com base nesse comando que você deu, ele traz um resultado, certo? Que aí a farmácia vai avaliar se aceita ou não esse resultado. Exatamente isso. Então, é muito sobre fazer perguntas. Quais são as perguntas que você mais tem vontade de saber e que as respostas poderão ajudar na tua experiência? Um segundo exemplo seria uma aplicação para eficiência operacional no controle dos indicadores. Como você faria essa pergunta para o chat? Muito legal essa pergunta, tá? A gente vai usar a mesma fórmula ACM. Chat, haja como um consultor de negócios extremamente experiente, me apresente, né, uma lista com os 10 principais indicadores de negócio para avaliar o crescimento da minha rede de farmácias e me entregue estes 10 indicadores através de uma lista que contenha o indicador, o motivo do indicador estar lá e uma aplicação prática desse indicador no dia a dia. Provavelmente você já fez essa pergunta. Aí, curiosidade minha, que indicadores ele mostrou para você, Felipe? Ele mostrou indicadores de market share, de frequência de compra, de ticket médio, de até outros indicadores um pouquinho mais sofisticados para entender qual que é o tamanho do carrinho que o consumidor está comprando e quais são os principais itens para esse consumidor. E você ficou satisfeito com a resposta dele? Você que é um consultor da área? E fiquei satisfeito porque, como a gente vem falando, né? Toda a nossa experiência, a nossa interpretação das informações, aliadas com uma fonte externa que trabalha como um segundo cérebro para nós, nos permite levar mais informação e ter uma visão mais ampla do negócio. Então, me ajudou a otimizar o tempo de uma forma muito grandiosa. Não, isso é muito interessante porque o dono da farmácia, né? Você que está assistindo sabe, ele passa muito tempo focado no operacional e pouco tempo dedicado a questões estratégicas. Não, então se a ferramenta pode ajudar a reduzir esse tempo que ele passa nesse operacional fazendo coisas que outra pessoa poderia fazer, é sensacional. Mas olha, fica tranquilo porque a gente vai colocar aqui, eu já coloquei inclusive, né, na descrição desse vídeo, o Felipe chama de prompts, né, a forma correta como você deve perguntar. Então a gente trouxe 3 exemplos e os 3 exemplos estão na descrição do vídeo, caso você queira fazer o teste aí para sua farmácia. O terceiro uso, né, a terceira ajuda que uma farmácia poderia pedir, Felipe, é sobre a capacitação de equipe. Como você faria esse pedido para o chat? Muito legal, Vivi. Então, a gente falou de como atrair clientes, quais indicadores analisar
E agora, como que nós preparamos a nossa equipe para atingir essa expectativa que o cliente, que foi gerada no cliente? Como que nós faríamos isso com a ajuda do ChatGPT? Muito simples. ChatGPT atue como um especialista em desenvolvimento de capacidades e treinamento de equipes de farmácias. Crie uma jornada de trilhas de treinamento para o desenvolvimento dessa equipe e transcreva para mim os roteiros dos vídeos de até 5 minutos para que eu possa mandar para o meu time e, e gerar o aprendizado deles. Nossa, até roteiro, Felipe. Caramba, hein? Que legal isso, muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto, porque aí eu acho que a gente pode pegar o gancho, né? Agora que a gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas pegar o gancho para explicar como funciona, como é esse mecanismo do chat, porque eu acho que ele pega conteúdo em toda a rede disponível. E aí ele faz uma análise, sei lá, de milésimos de segundos e te dá uma resposta com o que ele encontrou de melhor ali, né? Então, são duas perguntas que eu faço para você. Como ele busca essas informações e se a gente pode confiar no resultado que ele apresenta para gente? Boa. Vou começar respondendo a sua segunda pergunta, Vivi. A gente pode confiar no resultado, mas nós não podemos compartilhar informações sensíveis e pessoais com ele. O que eu quero dizer? Não compartilhe informações específicas da sua rede de farmácias ou da sua vida pessoal, perfil profissional, porque o ChatGPT é uma fonte de informações pública. Tudo que está lá é público. Então, tomem bastante cuidado com isso. E para responder a primeira pergunta é o seguinte: de fato, é uma rede que vai procurar em diversas fontes diferentes. Então, quanto mais específicos nós formos, quanto mais detalhistas nós formos em pedir, em fazer a nossa pergunta, melhor serão os resultados. Portanto, gente, pensem sempre nessa estrutura do ACM que eu comentei com vocês, haja como alguma coisa, crie uma outra coisa e me mostre como fazer essa mesma coisa. E seja extremamente detalhado. Não tenha medo de dedicar um tempo maior a escrever a pergunta que você quer e entender a pergunta que você quer. Porque quanto mais generalista você for, menos informação possível de ser executada você vai ter. Maravilha. E aí, o ChatGPT tem duas versões, uma que é gratuita e uma que é assinada. Qual que você recomenda? Dá para confiar na gratuita também? Dá para confiar na gratuita também. Eu recomendo começar pela gratuita, porque hoje a gratuita, fazendo esses comandos que nós estamos falando, você vai conseguir estar nos 5% dos melhores utilizadores da versão gratuita. Então, para começar e para testar e para entender como funciona, se habituar, vai na gratuita. E quanto tá a assinatura do ChatGPT? A assinatura está por volta de US$ 20 por mês, Vivi. Tá, é um valor razoável, enfim. Mas, Felipe, qual seria a exata diferença da versão gratuita para a versão paga? Até para o dono da farmácia avaliar melhor. A versão gratuita, ela vai te fornecer as mesmas respostas que a versão paga. A única diferença é que com a versão paga você consegue integrar com outras ferramentas de AI para facilitar no dia a dia. Então, um dos pontos que é super comum é fazer uma integração com o Canva, para você já produzir as peças. Ou ele já vai produzir o vídeo que nós listamos, por exemplo. Que incrível, sério isso? Esse ponto eu não sabia de integração da ferramenta Sim, paga. ele Muito bom, consegue, muito bom. ele consegue integrar com o Excel, com o Power BI, enfim, bastante coisa. Muito bom. E aí, pessoal, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Me conta também se você já está aí namorando com o ChatGPT, flertando com o ChatGPT, como tem sido a sua experiência, se tem dado certo, se não tem dado certo. Compartilha com a gente, eu acho isso muito legal. Deixa o seu like, envia esse vídeo também na sua rede de contatos, isso é muito importante pra gente. Felipe, eu gostei muito da sua contribuição aqui no Ed Farmácia. Espero que você tenha gostado também. Mais uma vez, muito obrigada por vir até aqui. Vivi, como sempre, é um grande prazer e eu estou sempre à disposição de você e dos seguidores do canal.
Ótimo, obrigada, até a próxima. Obrigada a você pela sua companhia, eu te vejo no próximo É de Farmácia, até lá, tchau, tchau.